Saudações a todos inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Chegamos à parte 28, um vídeo praticamente para mim muito especial, né? Porque vai estar respondendo aí a muita gente, né? Vai responder aos muçulmanos do Brasil, aos católicos, os evangélicos, os cristãos em geral, que colocam aí a sua crença acima do que está escrito no próprio Novo Testamento, né? Mas que infelizmente essas mesmas pessoas, elas brigam entre si e dizem que, eu creio nisso, você crê nessa coisa. Então isso não vai sair desse lugar nunca. Se essas pessoas ficarem brigando, discutindo quem está certo e quem está errado, não vai sair nunca desse lugar. Então eu tive que obrigado a compartilhar com vocês esta informação, este vídeo, para de uma vez quebrar os paradigmas da fé do Novo Testamento, correto? Então vamos destronar as falácias do Novo Testamento. E o que eu posso garantir para vocês que este vídeo vai ser um vídeo pesado, pesadão mesmo, porque as informações que irão ser passadas para vocês não é para qualquer um, gente. É para quebrar os paradigmas mesmo. Como vocês podem observar aí na descrição do canal, né? Aqui só fica os fortes, gente. Só quem é inscrito neste canal do Emissário Cristiano Despertar de Consciência são os fortes, que aguentam a porrada. Aqui não tem mimimi não, rapaz. Ou você fica, ou você cai fora. Para que aquilo que eu falo neste canal aqui, filho, é para poucos, viu? É para poucos. Poucos têm a coragem, né? Bem, gente, nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre, claro, Jesus, né? As tais falsas profecias, né? Os absurdos e o que o Torá do Eterno ensina, né? Claro, com todo respeito, eu não tenho nada contra os cristãos, né? O que eu tenho contra os cristãos é a gambiarra que eles fazem para poder sustentar passagens do Novo Testamento que não dá nem para sustentar. É um negócio que é insustentável. Então, quando é insustentável, eles partem para a ignorância, para a malandragem intelectual, para a desonestidade intelectual, desculpas esfarrapadas em cima de desculpas esfarrapadas, só churumela. Então esse vídeo aqui vai ser para responder a todos, inclusive os muçulmanos, tá? Por quê? Porque eles acreditam lá que Jesus era profeta, né? Então esse vídeo aqui vai responder isso aí, né? Porque os muçulmanos, eles acusam aí os judeus, né? Os judeus não acreditam no Jesus e não acreditam que ele era um profeta. Pois é, isso tudo aqui vai responder aí a muita gente aí. E eu espero que essas informações o ajudem a não só acreditar, mas saber também, né? E que vocês todos conheçam sempre o outro lado da história, porque toda a história possui sempre dois lados, né? Chega de preconceito, chega de intolerância religiosa. E vamos acabar com essa palhaçada aí, dizendo aí que a minha religião é melhor que a sua, que eu tô certo, você tá errado. Entendeu? Porque, como diz o Eterno, né? Se você não falar segundo a Torá, você não é luz. Tá lá em Isaías, capítulo 8. Gente. Porque o que interessa mesmo é o que a luz maior diz. E não aquilo que eu acredito ou deixo de acreditar, né? Você não pode colocar as suas crenças pessoais, as suas convicções acima do Eterno, né? Acima da luz maior. Então vamos quebrar esse paradigma comigo? Mas antes da gente começar nosso estudo pesado, eu lhe convido para você se inscrever-se neste canal. Você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se prepare,
Se prepare, segura essa bomba aí, segura essa batata quente. Solta a vinhetinha. E vamos começar aqui nosso estudo bíblico para juntos identificarmos aí alguns defeitos do chamado Novo Testamento. Mas eu garanto uma coisa para vocês, que esse estudo aqui é forte, é pesado, carregado de referências bíblicas. Então, se você gosta de estudo, seja bem-vindo e vamos começar aqui a nossa leitura. Algumas pérolas neotestamentárias, confusões e contradições sem fim. Vão ser 3 partes, tá, nesse estudo aqui. Vamos estudar também as falsas profecias de Jesus Nazareno e juntos identificação do verdadeiro Messias de Israel. São 3 tópicos em um estudo só. E para começarmos aqui, para comprovar se o elenco das contradições, falsas profecias, confusões e, não raro, a má-fé dos autores do Novo Testamento, no vão esforço de tornar a nossa Torá obsoleta e, assim, apresentar as escrituras cristãs como sucedâneo do que se habituaram a chamar de Velho Testamento. Olha só. Ou seja, a Bíblia judaica. Basta fazer uma simples leitura e comparação dos textos abaixo citados. Mas que, infelizmente, até mesmo este cotejo causa medo nos cristãos e nos chamados judeus messiânicos, porque suas crenças simplesmente desabam. Tá vendo que eu deixei marcado aqui, ó? Suas crenças simplesmente desabam. Você quer que sua crença seja destronada? Só para quem tem coragem para acompanhar um negócio desse aqui, viu? Ao primeiro contato com a falta de inspiração divina de seus escritos sagrados, a lista abaixo, como se percebe, não esgota o tema. Das centenas de contradições, escolhemos algumas para a meditação. Então não é todas não, tá? É algumas dos leitores, né? Naturalmente, os exegetas da fraude não se cansarão de tentar explicar o inexplicável. Quer dizer o quê? A tentativa de fazer-se gambiarras teológicas, a crença que vale acima do que está escrito, para convencer os crédulos de que o Messias já veio há quase 2000 anos ou mais, um pouco mais. Embora as profecias fidedignas sobre a era messiânica somente agora começam a fluir, com a aproximação dos tempos designados como Asharit Hayamim, com a entrada de Israel como nação organizada no centenário mundial, com o retorno dos judeus à terra de nossos ancestrais, com a crescente onda de antissemitismo despontando nos horizontes sociopolíticos e econômicos das nações, como o despertar dos judeus para a Torá, inclusive os descendentes dos convertidos à força ao cristianismo e, mais à frente, com a breve restauração da profecia em Israel e a construção do terceiro templo no Monte Moriá. Por isso, simplesmente, não seria possível ver-se em Jesus o nosso Messias, porquanto, nos seus dias, no primeiro século da Era Comum, diferentemente do que todos os israelitas esperavam, não floresceu o justo e nem se viu a esperada abundância de paz, e nenhum governo messiânico foi estabelecido. Aí você lê aí em Salmo 72, 7, no texto hebraico, está no versículo 8. Além disso, Jesus morreu, algo que não esperamos de um rei Messias,
descendente da casa de Davi, Isaías 9:7, Daniel 7:14, Salmo 61, 6 e 7, no texto hebraico 61, 7, 8. Anelamos com fervor pelo dia em que nosso Messias se manifestará para a felicidade de todos os descendentes de Noé. Vamos para o próximo tema aqui, né? Em questão da identificação do Messias de Israel, é vital analisar algumas das exigências fixadas no Tanar. Os requisitos messiânicos são amplos e está bem claro que Jesus não satisfez a nenhuma deles. Ele apareceu no cenário fora do tempo, não concretizou a libertação de Israel, não reuniu as tribos dispersas, não pôde restaurar o templo, porque em sua época não estava destruído, gente. Tá vendo? É o que eu falei no capítulo anterior dessa série aqui, lá de Isaías 61, que na profecia fala que irão reconstruir as ruínas, né, o templo, e na época do Jesus o templo estava lá ainda, né? Não restabeleceu a paz entre as nações e, ao contrário, seus professos seguidores, nos últimos 20 séculos, promoveram guerras sem fim, inclusive as 2 guerras mundiais, além da incessante perseguição dirigida contra os judeus. Do elenco de exigências que o candidato a Messias deverá satisfazer, de maneira plena, cabal, convincente e definitiva, registramos 12. Prestem muita atenção. Letra A. O Messias é judeu, Números 24:17 e Devarim 17:15 e 18:15. Quer dizer, o Messias não é cristão, não é evangélico, não é católico, o Messias é judeu, correto? Ele é descendente da tribo de Judá, Gênesis 49:10. Ele é descendente do rei Davi, 2 Samuel 7:11 ao 29, Salmo 89, 29 e 37, Jeremias 23:5, 33, 17 e 1 Crônicas 17:11. Letra D. Ele é descendente do rei Salomão, 1 Reis 9:4, 5, 1 Crônicas 22, 9, 10 e 2 Crônicas 7, 18. Letra E. Não pode ser descendente de Jeconias, Jeremias 22, 24 ao 30. Ele reunirá e restaurará as tribos dispersas de Judá e de Israel, unificando as 2 casas. Aqui está a passagem, Isaías 11:1, 10, 12, 16, 27, 12, 13, 43, 5, 6, Jeremias 3, 18, 54, Ezequiel 37, 16 e 25. G. Sua vinda está associada à construção do 3º templo, que será símbolo da aliança de paz, Ezequiel 37, 26 ao 28, Isaías 2, do 1 ao 4. Dê pausa nos vídeos aí, procurem os textos, ok? Letra H. O Messias, com a sua chegada, vem aos que abandonaram o pecado e acabará com a maldade e a pecaminosidade. Tá aí a referência a Isaías 59, 20, 21, 60, 21, Jeremias 50, 20, Ezequiel 37, 23, Sofonias 3, 13 e Malaquias 3, 19, 4 e 1 no texto cristão, correto? Letra I. A humanidade alcançará a plena consciência da vontade divina. Isaías 11:1, 9, 45, Abacuque 2:14, Jeremias 31, 31 ao 34, Joel capítulo 3, verso 1 e 2, 2:28 e 9, texto cristão. J. O reinado do Messias na terra resultará em serviço universal da humanidade ao Criador, com a paz total entre os homens e na natureza, e todos falarão um só idioma. Olha só. E estarão felizes com as abundantes provisões de toda ordem. Sofonias 3:9, Isaías 2:2, 3, 11 do 1 ao 9,
65:25, Miqueias 4:1 e 2, Zacarias 9:10, 16, 14, 9, Salmo 72, 8, 18, Oséias 2:20, Ezequiel 36, 29 e 30 e Amós 9, 13. Letra K. Ocorrerá a ressurreição física e espiritual dos mortos. Isaías 26, 19, Ezequiel 37, 12 a 14, Daniel 12, 2, Jó 19, 25 ao 27, 33, 25 ao 28 e L. O Messias trará o fim das doenças e da morte. Isaías 35, 5, 6, 10, 25, 8, Oséias 13, 14. Nos últimos 20 séculos, a história encarregou-se de provar que Jesus não satisfez as profecias messiânicas. Ele não é definitivamente o nosso Mashiach. Deixou bem claro? Então, quando fala-se por que os judeus não aceitam Jesus como Messias, vocês lendo essas referências bíblicas na sua própria Bíblia, se você tiver um Tanar em casa, né, fica mais fácil, você vai ver que não é os judeus que não aceitam, é o Eterno que não aceita Jesus como Messias. É curioso, né? Agora vamos pegar aqui as falsas profecias, tá? Eu nem vou abrir na minha Bíblia King James para pegar a referência, né? Mas se você quiser, você pode abrir na sua Bíblia, dar pausa no vídeo e ir conferindo. Se possível, assistir ao vídeo inteirinho de novo, para poder pegar aí a sequência das coisas. No tocante às falsas profecias de Jesus Nazareno, não nos esqueçamos que basta uma palavra falsa para que o pretenso profeta seja rejeitado e que não merece nosso temor. Deuteronômio 18, 20 ao 22, como identificar um profeta verdadeiro e um falso. É óbvio que os exegetas cristãos tentam desesperadamente, olha que palavra forte, né? Emprestar interpretações diversas para as falsas profecias de Jesus. Não convencem, porém, dada a clareza meridiana de tais enfoques pseudoproféticos. Basta conferi-los. Letra A, Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Seria a farsa da transfiguração o reino? Fiquemos com Daniel 2,44 sobre o reino do Messias ser real, capaz de destruir os governos adversários. B. Mateus 10, 23. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem, o Filho do Man. Talvez por isso os missionários e os judeus messiânicos estão loucos para emigrar a Israel. Porque, afinal, essa pregação já dura quase mais de 2.000 anos, não é verdade, gente? E precisa ser finalizada, já que os primitivos pregadores ainda não concluíram seu trabalho em todas as cidades israelenses. Aí isso explica por que lá em Israel, em Jerusalém, próximo ao templo, né, existem muitas igrejas cristãs, inclusive a Congregação Cristã no Brasil. Se não me engano, aí na parte 28 ou 32, eu vou fazer um vídeo, gente, sobre aquela porta dourada. Eu vou destronar as churumelas cristãs a respeito daquela porta dourada. E nessa parte você vai ver lá uma igreja da congregação lá próximo ali de Jerusalém. É por isso aqui, entendeu? Então eles querem mudar para Jerusalém para fazer o proselitismo entre os judeus, os árabes, enfim, né? C. Mateus 24, 14. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho das nações. Então virá o fim. E o evangelho já foi pregado em todo o mundo? Sim.
Responde o apóstolo Paulo, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então o evangelho, né, gente? As boas novas já foram pregadas a toda criatura, né? Então os cristãos aí estão perdendo tempo aí à toa, né? Quer dizer, estão ganhando dinheiro, né, em cima de falsas promessas. Colossenses 1:23. E por que o fim do mundo não veio? Porque Jesus mentiu! E mentiu feio mesmo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Mateus 24:34. Onde será que está morando uma pessoa sequer daquela geração que ouviu a mensagem de Jesus? Tem que sobrar ao mesmo tempo ou era bluff? Jesus é um falso profeta. Rapaz, aqui é pancada, hein? Letra D, João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Rapaz do céu. Por que será que os chineses e os indianos, uma grande parte da humanidade, não foi atraída por Jesus? Você já se perguntou isso, você que está me assistindo? Porque o islamismo está crescendo mais do que o cristianismo? Xiii, rapaz do céu. Ora, que falsas profecias são essas? Todos os discípulos de Jesus morreram. Devem ter percorrido todas as cidades de Israel e pregaram no mundo todo, como disse Paulo, mas nada aconteceu. Seria tais vãs promessas, sinais identificadores do Messias? Querem que nós, judeus, acreditemos em tais mentiras pela fé? Contudo, explicar a nós, judeus, que há quase 2 milênios, mesmo quando impedidos de orar neste lugar sagrado, contemplamos o Muro das Lamentações, o nosso Kotel, como prova evidente de que um dia o Beit HaMikdash será reedificado, o terceiro templo. Diante da falsa profecia de Jesus de que nada sobraria do templo, ora, as pedras do Kotel Hamarav continuam umas sobre as outras. A profecia de Jesus falhou espalmadamente. Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24:2. As pedras estão lá contradizendo o Nazareno. Rapaz do céu. Ainda há algumas coisas intrigantes nos ensinos das condutas de Jesus que causam uma espécie quando se considera a grande expectativa construída pela igreja cristã do ser ele o Messias. Vejamos alguns fatos, ok? Jesus era capaz de amaldiçoar uma figueira, simplesmente porque a pobre árvore estava sem frutos. Porque não era o tempo de figos, está lá em Marcos 11:13. Que maldade antiecológica, que violação da Torá, Deuteronômio 20:19. Será que os cristãos dirão que o vento era simbólico e representa a rejeição de Israel? Lucas 13:6-8. Ou Pedro está com a razão ao ter observado que até as raízes das figueiras secaram? Marcos 11:20-21. Ora, se tais raízes secas são o judaísmo, como querem alguns teólogos o cristianismo, que alegadamente teria a origem nessas raízes, estaria em grandes apuros. Leia Romanos 11:16-18. Xiii. B. Jesus tem compromissos com a família? E aí, cristão? Parece que não. Se alguém vem a mim e não odeia o seu pai,
sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, sim, até a própria vida. Não pode ser meu discípulo. Vejam as próprias palavras. Odiar pai e mãe, irmã, até a própria vida. São palavras de Lucas, né? Rapaz do céu. Perceberam as palavras duras de Jesus? Tem que odiar os parentes. Lucas 14, 26. Os cristãos correm para explicar odiar, ou seja, amar menos. Você já ouviu essa churumela cristã? Você que está me assistindo aí? Não, irmão. O texto não fala para odiar, mas fala para amar menos. Isso se chama, gente, gambiarra. Churumelas. Por quê, emissário? Conforme nota marginal deste texto nas traduções, diferentemente do profeta Elias, que permitiu a Eliseu despedir-se dos seus pais e amigos, 1 Reis, capítulo 19, verso 9 ao 21, Jesus não mostrou compaixão com um prospectivo seguidor que ele alegou sua preocupação com seu pai falecido. Ele disse assim: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Respondeu-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Mateus 8, 21 ao 22. E agora, cristão, como é que fica? Rapaz, tá apertando, viu? Tá apertado o negócio pra vocês aí. Jesus, ademais, proibiu que os seus seguidores chamassem o genitor de pai. Mateus 23, 9. O que o Criador não fez. Gênesis 2, 42 e Êxodo 20, 12. Os verdadeiros profetas discordam do Nazareno quanto a essa proibição estender-se também à esfera espiritual. 2 Reis 2, 12, 6, 21 e 13, 14. Não admira que os parentes de Jesus o consideraram como louco. Marcos 3, 21. Né? C. Os cristãos aplicam a Jesus a nomenclatura de Isaías 9,6. Assim, ele seria o tal príncipe da paz. Custa acreditar diante de suas palavras. O que ele disse? Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Mateus, né? 10, 34 ao 35. Não admira o ódio reinante na história entre os cristãos e deste para com os chamados pagãos. De fato, o mestre mandou os discípulos adquirirem até espadas para certa ocasião. Lucas 22, 35 ao 38. Jesus, no fim das contas, manda que os seus seguidores matem os judeus, seus inimigos. Oh my God! Rapaz, olha, essa é pesada, hein? Jesus, no fim das contas, manda que seus seguidores matem os judeus, seus inimigos. Isso aqui é antissemitismo das bravas, viu? Eu vou até conferir aqui, ó, Lucas 19, 27. Vamos conferir? Olha aqui, ó, Lucas 19, 27. E quanto àqueles que se levantarem contra mim como inimigos, que no caso os judeus, rejeitando o meu reinado sobre eles, os judeus, trazei-os imediatamente aqui e executai-os diante de mim. Vixe! Aí nesse texto aqui, ó, dá para se imaginar, porque existem no mundo muçulmano muitos muçulmanos aí que não vai com a cara de judeu, não. E fala assim, olha, Jesus é profeta de Alá. E aí eles começam a esfregar na cara do judeu. Ah, porque judeu não aceita Jesus como Messias. Mas é claro, você vai pegar esse texto aqui, ó. Aqueles que não quisessem reinar eu sobre eles, trazer aqui e assassinar eles, tá dizendo? Falando do judeu.
Tá vendo? Quer dizer, os judeus são inimigos de Jesus. Ele pede para trazê-los perante Jesus e matá-los na frente dele. Xiii, rapaz, olha. Vamos ver aqui. As profecias falam do Messias como alguém preocupado com o destino de toda a humanidade, pois falaria de paz aos não-judeus. Zacarias 9:10, Isaías 9:7. Mas Jesus, ao contrário, não estava muito preocupado com os gentios, proibindo seus discípulos de pregarem para os outros povos. Mateus 10:5-7. Aí vai sobrar para evangélico, vai sobrar para os católicos, vai sobrar até para os cristãos aqui do Brasil. Vamos dar uma olhadinha no texto? Olha o texto aí. Mateus 10:5-7. Assim, a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminhareis aos gentios, nem entrais em cidades algumas dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está ao vosso alcance. Quer dizer, Jesus não gostava nem dos gentios, né? Então, se ele não gosta de gentio, não gosta do crente, não gosta do católico, do evangélico. Então, já que eles são também gentios, né? Pra que pregar pra eles, né? Ixi. Então, aí percebemos que Chuchua não curtia gentios, né? Ao contrário, não estava muito preocupado com os gentios, proibindo seus discípulos de pregarem para eles. Rapaz do céu. Com efeito, comparou uma gentia desesperada que lhe suplicava ajuda aos cachorros sem direito algum. Oh my God! Oh my God! Mateus 15:21-26, vamos olhar? Então temos aqui Mateus capítulo 15. Jesus atende um clamor dos gentios. Está lá referente também Marcos 7:24-30, né? Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele, clamando: Lorde, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo Satanás, pelo capiroto. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que o Chuchua replicou: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou, de joelhos, suplicando: Lorde, ajudai-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos de Israel para alimentar os cães de estimação. Cães de estimação. Jesus chama gentio de cachorro. Cachorrinho de estimação, gente. Isso é um escândalo. Pasmem, cristãos. Pasmem, cristãos do Brasil e do mundo, aonde este vídeo estiver alcançando e tiver um cristão, assista, veja. Jesus encara a gentia como cachorro de estimação. Não é aquela passagem também que o cão voltou ao seu próprio vômito e que o porco voltou ao seu lamaçal? Rapaz do céu, é forte isso aqui, rapaz. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa de os seus donos. Gente, agora complicou, né? Jesus trata gentil seguidor de cachorro de estimação. Você acompanhou, você leu comigo
para não dizer que foi invenção minha, heresia, sectário, etc. Jesus falou: cachorro de estimação, crente, evangélico, católico, cristão das igrejas da Assembleia aí, Deus é Amor, Maranata, dos Mormons também, rola também, Testemunha de Jeová, é tudo cachorro de estimação de Jesus, tá? Para não dizer que eu tô inventando aqui. Vamos lá. Letra E. Jesus levantava-se contra os fatos históricos, na tentativa de confundir os seus ouvintes, como fez no seu discurso sobre o maná. Segundo a Torá, o Eterno prometeu fazer chover pão do céu. Para os hebreus, Êxodo 16:4. Veja também Salmo 78, 24, 105, 40, texto cristão, na Bíblia cristã, 78, 25, 105, 41, texto hebraico. Mas Jesus afirmou categoricamente: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Mas não foi ele que disse isso aí, tá, gente? Isso aqui é uma narrativa de João 6:32, 49 e 51. A mensagem ficou sem sentido, porque os hebreus comeram o pão do céu e morreram. Os cristãos, mesmo comendo seu verdadeiro pão do céu, continuam mortais. Que disparate, rapaz! Rapaz, negócio pesado. Letra F. Jesus se comparava a um ladrão. Mateus 24, 43 ou 44. Apesar dos maléficos dessa comparação, João 10:10, que o ladrão não veio para roubar, senão para matar e destruir, né? Ademais, não achava preocupante o terem chamado de comilão e beberrão, se ele dava razão para isso. Está lá em Mateus 11:19. Embora tal conduta o atingisse moralmente, lá em Provérbios 23, 20 ao 21, e ofendia a incolumidade pública em questões de higiene e purificação. Lucas 11, 37, 38 e Mateus 15, 2. Desrespeitando a autoridade divina constituída. Leia Deuteronômio 17, do 8 ao 13. Rapaz, aqui é só madeirada chibata na cara, viu? Rapaz, vixi. Realmente, se as pessoas levassem a sério os ensinos de Jesus e imitassem sua conduta, João 13:35, a humanidade estaria cheia de mutilados pela fé, Mateus 5:29 e 30, de famílias destruídas pelo ódio, no caso Lucas 14:26, Mateus 10:35, de covardes sem senso de dignidade, Lucas capítulo 6, verso 29, de miseráveis e perdulários, por ele perderem o rei dos céus, Mateus capítulo 19, verso 21 ao 24, de homens cadastrados, Mateus 19, verso 12, de subnutridos por tantos jejuns, Mateus 5:20, Lucas 18:12, de ladrões justificados pelo seu mau exemplo, Marcos capítulo 11, verso 1 ao 6, João capítulo 13, verso 15, de destacadores da autoridade constituída, Lucas capítulo 13, verso 31 e 32, de espancadores nas igrejas, João capítulo 2, verso 15, e de porcos endemoniados, Marcos capítulo 5, verso do 1 ao 17, de fato, causa
espécie certa análise da conduta do mestre. Nossa, vixe. Convém ainda fazer um breve registro da desonestidade das citações parciais do Tanar, Novo Testamento. Se parte essencial do texto é omitida, um novo ensino ou aplicação do texto é omitida. Um novo ensino ou aplicação profética deturpada vem a lume. Como já visto, isto ocorrerá com o texto de Oséias, capítulo 11, verso 1, citado em Mateus, capítulo 2, verso 15, onde se lê apenas a segunda parte do versículo de Oséias, capítulo 11, verso 1. Ademais, o verbo está no passado, porque se refere à libertação dos hebreus no Egito. Um outro exemplo é a citação de Isaías capítulo 42, verso 1, do 1 ao 4, em Mateus capítulo 12, do 18 ao 21. O texto de Isaías capítulo 42, verso 4, muito mal traduzido por, entre aspas, pelos cristãos, por motivo óbvio, é omitido na parte que declara não será ferido, morto, ver Levítico 24, 17, onde ocorre o mesmo verbo hebraico, nem correrá ou se ausentará, até pôr na terra a justiça. Como Jesus foi ferido e morto, e foi ao céu, segundo os evangelhos, sem que a terra experimentasse a prometida justiça, o escritor de Mateus, ou seu reescritor, retirou essa parte do texto para evitar mal entendidos. Olha a gambiarra aí, gente! Mas está claro, Jesus não é um Messias. Se essa aplicação de Isaías pelos cristãos estivesse correta. Ademais, sobre esse texto, recorda-se que nas Bíblias cristãs há títulos explicativos acima de Isaías 42, verso 1. O servo do Senhor, reportando-se a Jesus. Mas no mesmo capítulo de 42, acima do verso é cego e surdo, as Bíblias cristãs substituem o seu Messias por Israel. Lamento sobre a cegueira de Israel. Dizem, ou seja, se a matéria é boa, é aplicada a Jesus. Se contém repreensão, aplica-se aos judeus. Você vê a gambiarra, gente? Você vê a gambiarra de cristão quando traduz Bíblia? É por isso que Bíblia cristã brasileira não é de confiança. Porque o tradutor coloca ali suas convicções pessoais na tradução para que a Bíblia reflita as suas crenças. E você vai chamar isso de sagrado? Olha só, se a matéria é boa, aí aplica-se a Jesus. Se contém repreensão, aplica-se aos judeus. Este expediente de ocultar o restante do texto foi muito explorado por Paulo, como em seu argumento de que Jesus é filho primogênito de Dus, em Hebreus capítulo 1, verso 5, onde ele cita a parte de 2 Samuel 7,14. Eu lhe serei pai, e ele será meu filho. E o restante do versículo... Então você percebe que para provar crenças, eles utilizam de quê? Textos isolados, desonestidade intelectual, gambiarras, ou se pega um texto isolado e divide em parte A, B ou C. E quando ele cometer iniquidade, irei corrigi-lo com vara de homem, com açoites de filhos e de Adão. Tal exercício, portanto, é desonesto. Ou o versículo todo se aplica a Jesus, ou não, né? De todo o conjunto de defeitos neotestamentários, citamos apenas alguns. Abaixo, além dos acima abordados, com comentários, recomendados que sejam lidos os textos indicados, o que eu já falei anteriormente, que você pause o vídeo, pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura.
para patentear-se a visão caótica desses escritos, que são tidos como inspirados por Dus. Facilmente o pesquisador descobrirá que a humanidade vem acreditando em fraudes religiosas que causaram tantas guerras e mortes e, principalmente, tanta hostilidade e brutais perseguições contra o povo de Israel, porque jamais nosso povo deixou de crer na Sagrada Torá para ser manipulado por invenções humanas. Vamos agora para os últimos minutos deste estudo, né? Espero que você esteja aproveitando este maravilhoso conhecimento que está sendo transmitido, né? E vamos aí para as provas gerais, né? Vamos subir aqui. A seguir é apresentada uma lista de provas que o cristianismo usa para tentar provar que Jesus é o Messias. Olha só. A pessoa precisa aceitar a idolatria Jesus e Yeshua? Não. Hashem nos basta. O cristianismo alega que os judeus eram originalmente o povo escolhido por Deus, mas foram rejeitados quando se recusaram a aceitar o seu filho, Jesus, como seu salvador. Será verdade esse argumento? Vamos ver aqui, gente, tirar a prova. Errado. Deus jamais rejeitaria o povo judeu. Em muitos lugares, o Tanar afirma claramente que sua aliança com o povo judeu será para sempre. Para sempre. Bereshit 17, 7, Bereshit 26, 44, Terrilim 105, verso 8. O cristianismo prega que a lei da Torá é muito difícil de seguir, né? Somente a fé é necessária. Seria esse argumento verídico? Errado. É absolutamente pensar que Deus daria uma Torá que era impossível ou muito difícil de seguir. Em nenhum lugar o judaísmo ou a Torá ensina que alguém pode ser salvo da condenação por mera crença. Olha só. Devarim 30, 11 ao 14 e Shemot 19, 8. O cristianismo prega que Jesus foi o Mashiach predito pelos profetas. Ele também é o filho de Deus e o próprio Deus. Jesus realmente foi Mashiach? Ele era filho de Deus, ou o próprio Deus. É isso que acreditam os cristãos aí espalhados pelo mundo. Errado. Jesus não poderia ter sido Mashiach. Os profetas previram um mundo de paz e de amor após a vinda do Mashiach. E isso certamente não existe hoje. Além disso, qualquer conversa sobre Mashiach como sendo filho de Deus, entre aspas, não tem base no Tanar e é totalmente inaceitável. Em nenhum lugar os profetas dizem que o Mashiach será mais do que um notável líder e professor. Tem no Tanar isso aí? Se não tem, então não me venha com churumelas. O Mashiach será descendente de Davi por Yehudá, Bereshit 49:10, e por Shlomo, Irmiarro, capítulo 23, verso 5, Irmiarro, capítulo 30, verso 7 ao 10, Irmiarro, capítulo 33, verso 14 ao 16, e Esherkel 34, 23 ao 24, e Eshayahu, capítulo 11, verso 1 ao 9, Roshea, capítulo 3, verso 4 ao 5, Divrei Hayamim 1, 22, do 9 ao 10. O Mashiach será muito versado na Halahá, lei judaica, e observará as mitzvot, Yeshayahu, capítulo 11, verso 1 e 2.
O Mashiach será um juiz perfeito, capaz de ver além das palavras e das aparências. Yeshayahu, capítulo 11, verso 2 e 3. O Mashiach será capaz de vencer o mal com uma palavra. Yeshayahu, capítulo 11, verso 4. O Mashiach será um rei de um Israel independente e reconhecido. Yeshayahu, capítulo 11, verso 10. Elias prosseguirá com o Mashiach e anunciará sua chegada. Malachi, capítulo 3, verso 23 e 24. Com a vinda do Mashiach acontecerá a reunião física de Judá dos 4 cantos da terra. Yeshayahu, capítulo 11, verso 12. Yeshayahu, capítulo 27, verso 12 e 13. Yeshayahu, capítulo 43, verso 5 ou 6. Irmiyahu, capítulo 16, verso 15. E Ezequiel, capítulo 37, verso 20 e 22. E Zahariah, capítulo 10, verso 6. Haverá o restabelecimento do Beit HaMikdash. Yeshayahu, capítulo 33, verso 20. E Ezequiel, capítulo 37, 26 a 28. E Mishá, capítulo 4, verso 1. Beit HaMikdash seria o terceiro templo. Haverá paz mundial. Yeshayahu, capítulo 2 e 4. E Ezequiel, 39, 9. E Mishá, capítulo 4, verso 3. O mundo inteiro acreditará no Deus de Israel. Yeshayahu, capítulo 2, verso 3. Yeshayahu 11, 9. Yeshayahu 45. Irmiyahu 31, 33. Tzefaniah, capítulo 3, verso 9. Zerariah 8, 3. Zerariah 14, 9 ao 6. Os judeus serão procurados por orientação espiritual. Zerariah, capítulo 8, verso 23. A morte cessará. Yeshayahu, capítulo 25, 8. Os mortos serão ressuscitados. Isaías 26, 19. E Ezequiel 37, 12 e 13. Daniel 12, 2. Os inimigos de Israel que morrerem na última grande guerra serão enterrados. Ezequiel, capítulo 39, verso 12. As nações ajudarão materialmente os judeus. Yeshayahu 65, 10 ao 12. E Yeshayahu 61, verso 6. Vai anotando aí para conferir. Cada tribo de Israel receberá a sua herança. Ezequiel, capítulo 47, 13 ao 14. A alegria eterna será uma característica da nação judaica. Yeshayahu, capítulo 51, 11. O rio egípcio Eufrates ficará seco. Yeshayahu, capítulo 11, verso 15. As árvores produzirão novos frutos mensalmente em Israel. Ezequiel, capítulo 47, verso 12. As nações reconhecerão os erros que cometeram a Israel, ao povo judeu. Yeshayahu, capítulo 52, verso 13 ao 53 e 12. Israel será perfeito na prática da Torá. Devarim, capítulo 30, verso 6. E Irmiyahu, capítulo 31, verso 31 ao 33. Todo Israel será profeta. Yoel, capítulo 3, verso 1 e 2. O Mashiach será universalmente reconhecido. Yeshayahu, capítulo 11, verso 10. Podemos ver em Mateus, capítulo 24, verso 34, que Jesus esperava que a era messiânica e o reino dos céus começassem durante ou logo após sua própria vinda. Não há menção de uma segunda vinda. Sinto muito, crentes. Segundo a cristandade, a única coisa que pode impedir a condenação total do homem no inferno, entre aspas, é a crença em Jesus. Será verdade? Errado. Em nenhum lugar o judaísmo ou Tanar ensina que alguém pode ser salvo da condenação por mera crença. Sacrifícios não são necessários para obter perdão. De fato, os sacrifícios são considerados a forma mais baixa de techuvá,
Arrependimento. A verdadeira crença induz leva uma pessoa a seguir suas mitzvot. 1 Shmuel 15:22, 2 Shmuel 12:13, Roshea 6:6 e Mishlei 21:3. Para os cristãos, visto que Jesus é o Messias judeu, uma pessoa pode acreditar que Jesus é o Messias e permanecer judeu? Será? Errado. Um judeu não acredita que Jesus é o Messias ou que seja dos. Se uma pessoa nasceu de uma mãe judia ou se converte ao judaísmo, essa pessoa é considerada um judeu. Se essa mesma pessoa deixa o judaísmo e decide seguir um outro conceito de crenças contrárias ao que o judaísmo acredita, então ele ou ela é um judeu apóstata. Irmial, capítulo 10, verso 2. Os cristãos, usando o seu livro de mentiras chamado Novo Testamento, pregam que José passou sua descendência de Davi através da adoção de Jesus. Estariam os cristãos com a razão ao usar este argumento? Errado. Não há base no Tanar para transmitir uma filiação tribal através da adoção. Se a genealogia de José no livro de Mateus 1:12 está correta, José não é elegível para o trono de Davi, porque ele vem da linha amaldiçoada de Jeroniá. Irmiarro, capítulo 22, verso 30. Acho que os cristãos não sabiam disso. Os cristãos dizem que Jesus ocupa os privilégios e status cerimoniais como primogênito, e Jesus é sempre referido como o único filho de Deus. Isso procede? Errado. Israel é o primogênito de Deus. Êxodo capítulo 4, verso 22. Segundo os cristãos, Deus compartilhou sua glória com Jesus. João capítulo 1, verso 1. Errado. Deus declarou que sua honra não seria dada a outro, para que os inimigos não digam que suas divindades são poderosas. Yeshayahu, capítulo 48, verso 11. Jesus foi criado e, portanto, não é eterno. Colossenses, capítulo 1, verso 15. Aí, esfregando o próprio Novo Testamento na cara dos cristãos, né? Jesus nunca repreendeu os outros por adorá-lo, provando assim que ele é Deus em carne. Mateus 8:2. Jesus de fato repreendeu os outros por adorá-lo. Marcos capítulo 10:18. Vixe. Só é enganado quem quer. Estude para não ser enganado por outros. Paradigma quebrado com sucesso!